Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Dê um clique no símbolo do gostei e ajude o canal. Cada vez que você clica e dá um like, o YouTube entende que o nosso conteúdo é bom e ele passa para outras pessoas. E, por gentileza, compartilhe as orações. Ajude o nosso canal. Deus abençoe e proteja sempre todos nós, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu vim orar para que você seja bem-sucedido em sua vida e que você use os seus talentos, que você não perca tempo na sua vida, que a sua vida seja uma vida produtiva e que você seja uma pessoa realizada na sua vida familiar, na sua vida profissional e na sua vida espiritual. Quando uma pessoa ela começa a entender, escutar a palavra de Deus, ela começa a ter uma transformação. Deus começa a fazer uma transformação na vida dela. E Jesus, ele nos ensina a cada dia e nos alerta em várias áreas das nossas vidas. Como é bom servir a Deus, como é bom fazer as coisas no dia a dia, agradecendo a Deus pelos dons e talentos que Ele nos dá. Em Mateus, capítulo 25, versículo 14 e 15, Jesus conta a história de um homem que ia fazer uma longa jornada. Ele reuniu os seus servos e deu-lhes diferentes quantias de dinheiro para administrarem, de acordo com a capacidade de cada um. Nós não temos os mesmos talentos e habilidades. Não podemos fazer as mesmas coisas, mas todos nós podemos ser o que Deus nos chamou para ser individualmente. Eu não posso ser o que você é e você não pode ser o que eu sou, mas cada um de nós pode ser tudo o que Deus quer que sejamos. Muitas pessoas ficam frustradas e infelizes a vida inteira porque não se sentem realizadas. Elas estão sendo tudo, elas não estão sendo tudo o que podem ser e não estão fazendo tudo o que sabem que deve fazer. Elas estão permitindo que o inimigo das nossas almas ou outras pessoas as convençam a se afastarem do seu chamado e das suas bênçãos. Muitas pessoas, elas ficam olhando por que os outros se dão bem e elas não. A primeira coisa que afasta uma pessoa do seu propósito aqui na Terra e afasta ela de ser uma pessoa realizada é o medo. O medo, muitas pessoas, elas ficam com medo, muito medo. Eu vou ler o capítulo e depois vamos continuar falando sobre o medo. O que o medo faz com as pessoas. O medo atrapalha muito a vida das pessoas e vamos orar pedindo a Deus que tire todo o medo e nos dê um espírito de ousadia, de coragem. Assim como ele falou para Josué, seja forte e corajoso, estarei com você. Deus está conosco. O Deus de Josué é o nosso Deus e nosso Pai. Vamos pedir a Deus que afaste todo o medo, porque o medo destrói vidas, atrapalha propósitos aqui na terra. Mateus capítulo 25, versículo 14 em diante. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2.
Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Olha que coisa triste. O homem, porque estava com medo, ele ficou com medo. Ao invés dele fazer alguma coisa, ele prestar atenção: olha, os meus irmãos estão multiplicando. E ele fazer alguma coisa com aquele dinheiro. Ele guardou, ele enterrou o talento dele. Colocou, ainda fez um buraco e jogou o talento dentro. Vou guardar, depois eu entrego para ele de volta. Não teve fruto nenhum. A nossa vida aqui na terra, ela precisa frutificar. Você precisa dar bons frutos na sua vida. Fazer algo, sabe? Aquilo que tem dentro de você, que dá vontade, que você sente aquela vontade. Muitas pessoas não estudaram por causa da família. Elas tiveram que trabalhar, tiveram que ir para outras profissões. Aí depois elas estão em uma certa idade, aí elas continuam com o desejo de estudar. Aí os filhos falam: não vai estudar não. Eu já ouvi uma coisa que eu fiquei muito triste. Uma mulher, ela falou para mim que ela não voltou a estudar porque os filhos já casados falaram que tinha vergonha de ver ela ir para a escola, para o colégio. Olha que coisa muito triste. E ela, para atender os filhos, ela não foi. Uma mulher jovem, uma mulher com 40 e poucos anos, ela está para mim, ela está no começo da vida. Porque hoje temos graças a Deus, temos uma qualidade de vida melhor. A medicina melhorou muito e as pessoas estão vivendo mais. Olha, para uma pessoa chegar aos 80 anos, essa mulher ainda tem 40 anos a mais de vida. Ela terminando os estudos dela, ela ia se formar, ela ia realizar o sonho dela e não vai por causa dos filhos. Não, meus filhos vão ficar com vergonha. Olha que triste. Aí Deus colocou sonhos no coração dela. Se vamos dizer que ela fosse uma médica,
ela ia salvar quantas vidas aqui na Terra. Olha o quão bom seria se ela continuasse os estudos dela. Ela parou e ela ficou frustrada. E ela ficava, mas não dá mais por causa da idade. Não dá mais. Outras pessoas, os cônjuges, que falam, você não vai fazer isso porque eu não quero, porque eu não gosto. Aí a pessoa não agrada a Deus e vai agradar o outro. Quantas mulheres ficaram frustradas, principalmente mulheres. Mulheres são muito, assim, de dizer, eu vou fazer esse sacrifício pela minha família. Faça para Deus. Pense bem. É Deus quem vai te levar a lugares altos. Quando você coloca não é faltar com respeito à sua família, não é sair se separando do marido para fazer um monte de coisa errada, de forma alguma, mas a sua profissão, o seu desejo, o desejo às vezes de servir a Deus numa igreja, de fazer algo lá fora pelo próximo, de fazer algo para que ela ganhe seu próprio dinheiro, para ajudar nas despesas, para ela ter o dinheiro dela, para ela comprar as coisas dela, se sentir uma pessoa realizada, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que está saudável, e ela ficar sem fazer o que ela sente vontade, o que Deus colocou, aquele desejo no coração dela, ela acaba se tornando uma pessoa triste por dentro. Ela se conforma, ela vive, mas não é uma vida realizada. Muitas pessoas, elas ficam com medo, e olha o que o medo faz. O medo, elas escondem os seus talentos, como o terceiro servo, porque elas têm medo da responsabilidade, medo do julgamento, medo do que as pessoas irão pensar. Elas têm medo de dar o passo de fé na vida delas, medo de fracassar, medo de crítica, medo da opinião alheia, medo de serem mal interpretadas. Elas têm medo do sacrifício, porque tem que ter sacrifício. Nada assim, as pessoas às vezes veem uma pessoa bem realizada, ela faz a vontade de Deus, ela cuida bem da vida dela, da família dela, ela leva uma vida que agrada a Deus, porque ela tem um propósito, Deus entregou nas mãos dela e ela vai multiplicar aquilo, ela vai viver a vida dela pautada naquilo. Mas enquanto uns estavam reunidos em família, aquela pessoa estava estudando e trabalhando, estava perdendo feriado, estava perdendo passeios, estava perdendo noites de sono, mas ela conseguiu. Mas quando é depois, aí todo mundo fala, nossa, sabe? Aí começa os elogios e começa a falar, nossa, como passou rápido, já está bem. Aí outras pessoas ainda criticam, nossa, como mudou. Agora só anda toda elegante, só anda bem vestida e passeia e viaja e não tem tempo para gente. Uma pessoa que vive para multiplicar os talentos que Deus deu para ela, ela não tem tempo para ouvir coisas ruins a respeito dela. Ela não tem, simplesmente ela não tem. Por isso que ela produz, por isso que ela cresce, ela tem a prosperidade, porque quanto tempo se gasta, às vezes, se perde em conversas inúteis. Conversa falando porque o outro não deixou, porque o outro atrapalhou, porque a vida foi ruim para essa pessoa, para uma pessoa que não conseguiu fazer nada com seus talentos, simplesmente enterrou os talentos. Aí às vezes ela se torna uma pessoa
tão triste por dentro, amarga, ela é insatisfeita o tempo inteiro, porque ela não busca, porque ela não faz o que Deus pediu para ela fazer. Ela vive em função do que os outros falam para ela, da vida dela. E ela presta mais atenção no que os outros falam do que Deus fala. Deus é Deus, Ele é nosso Pai, Ele é todo poderoso e Ele vai cobrar de nós. O que Ele colocou no teu coração, o desejo que Deus colocou no teu coração, eu vou orar para que se realize, para que as coisas seja na profissão, na tua família, para cuidar bem de você, para você dizer assim, olha, eu estou honrando o que Deus me deu, seja na vida espiritual, na vida familiar, na vida profissional, para de escutar coisas ruins a seu respeito. Se você é uma pessoa que você parou, começa hoje, começa a agradecer hoje e começa uma vida nova, te desprende do passado, te desprende do medo, que o Senhor te dê força, coragem e fé. Você precisa ser corajosa, porque senão você não vai mudar a sua realidade. E uma pessoa que que ela trava na vida dela, que ela estagna, fica parado naquele lugar. Ela não fica feliz. E uma pessoa que não é feliz, ela vê as coisas totalmente diferente das outras pessoas. Como é bom a gente colocar em prática aquilo que Deus fala no nosso coração. Seja forte, corajoso, corajosa, que Deus está contigo. Não presta atenção no que os outros falam de negativo sobre os dias de hoje, sobre principalmente a tua vida, porque você é diferenciada, você tem um propósito a cumprir aqui na terra. E quando isso você entrega para que os outros decidam por você, você não está indo de acordo com a vontade de Deus, e contra Deus é um perigo imenso. É uma coisa muito difícil para uma pessoa ela conseguir dar certo quando ela não vai de acordo com o que Deus entregou para ela, dentro dela. Você sabe o que Deus está pedindo para você fazer. E eu vou orar para que você tenha bom êxito naquilo que Deus entregou para você fazer. E que onde suas mãos tocarem, multiplique as bênçãos do Senhor. E que você seja forte e corajoso, corajosa, ao ponto de dizer, chega, nunca mais eu vou pensar no que os outros pensam a meu respeito. Eu quero saber o que Deus pensa a meu respeito. E Deus está comigo. Declare, Deus está comigo e eu vou conseguir, mesmo que tudo e todos pensem ao contrário, mas Deus me ama, eu tenho valor, eu vou conseguir, eu vou multiplicar aquilo que Deus me entregou, porque a partir de hoje eu vou usar os meus talentos, eu vou usar tudo aquilo que Deus me deu, com amor, com coragem, com fé, porque eu sei que Deus é comigo. Vamos pedir perdão a Deus às vezes que reclamamos e não colocamos em prática aquilo que Deus fala conosco. Olha como é importante, a gente discernir a vontade de Deus em nossas vidas. E eu peço a Deus agora, neste momento, que deixe muito claro, muito claro para você o que Ele quer que você faça nessa vida, para que você seja uma pessoa realizada. E quando você estiver na presença do Senhor, Ele te chame de servo bom, serva boa e fiel, que você está cumprindo com aquele que Ele te entregou. Seja fiel a Deus, não guarda teus talentos. Não desiste da tua vida é muito importante. Os teus talentos vai refletir na vida de muitas pessoas. Um dia, eu vou falar bem rápido, um dia eu estava em um lugar e fui comprar um sorvete. E uma das atendentes, ela estava com um olhar tão triste, mas tão triste. E todas as pessoas que ela entregava o sorvete saía feliz. Aí eu olhei para ela e falei assim,
Nossa, você está de parabéns, porque você está em uma profissão que você faz milhares de pessoas felizes aqui. Porque passa muitas pessoas durante o dia aqui, não é? Ela falou, é. Aí ela começou a abrir o sorriso. Aí eu falei assim, então, agradece a Deus, porque você faz um bem tão grande quando você entrega um sorvete em nossas mãos e que todo esse bem que você está fazendo para a minha vida e para a vida de muitas pessoas se reflita em bênção, reverta em bênçãos para a tua vida. Ela deu um sorriso e ela falou, eu nunca pensei nisso. Eu falei, pensa a partir de hoje quão grande é o teu trabalho, o que você faz muitas pessoas felizes. E ela ficou com um brilho no olhar, ela me agradeceu muito, ela ficou emocionada, com vontade de chorar. Às vezes uma palavra que você dá para uma pessoa, você muda todo o dia daquela pessoa. E você é importante para Deus. Aquilo que Deus te deu é muito precioso para você deixar guardado. Vai fazer falta na vida de muitas pessoas. Então coloca em prática. Você que trabalha com a beleza e você não quer mais trabalhar, você que trabalha na área da saúde e por alguma coisa você ficou frustrado e você se afastou, começa a entender qual o teu papel aqui na terra e Deus multiplique os teus talentos. Pai, em nome de Jesus, abençoa todos os teus filhos e filhas. Nos ensina, Pai, cada dia mais colocar os nossos talentos. Multiplica, Senhor. Estamos aqui te pedindo, Senhor. Eu te peço pelos meus irmãos e irmãs. O meu propósito eu sei, Pai, que é interceder, é orar pelos meus irmãos e irmãs aqui no canal e pedir, pregar a tua palavra todos os dias. Isso me faz um bem. Quando eu sei que alguém fala que a oração fez efeito, que deu uma palavra de bom ânimo, que o Senhor está agindo na vida de uma pessoa através desse canal, Pai, eu me realizo, eu fico grata a Ti, porque a obra é Tua. E eu quero, Pai, eu te peço em nome de Jesus, multiplica, Pai, a audiência desse canal, multiplica, Senhor, porque eis-me aqui pregando Tua palavra todos os dias e pedindo que nos dê sabedoria e entendimento da Tua palavra. Dá sabedoria, Senhor, a Teus filhos e filhas, para que os talentos saiam de dentro para fora e que ninguém guarde os seus talentos. Multiplica, Pai, os nossos talentos e os talentos dos meus irmãos e irmãs e nos abençoa com toda sorte de bênção, Pai. Eu te amo, Senhor, e tudo coopera para o bem daqueles que te amam e temem ao Senhor. Meus irmãos e irmãs te amam, Pai. Não abandona os teus filhos, não olha as nossas fraquezas, perdoa os nossos pecados e nos abençoa, Pai, em nome de Jesus, abençoa grandemente todos os inscritos neste canal, todos os membros das nossas famílias, abençoa a minha vida, Pai, e me dá sabedoria, palavra de sabedoria e entendimento da Tua palavra para levar conforto e para que o Senhor abençoe todos nós, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, com saúde, com paz, com fruto do Espírito, o amor, e que os nossos talentos, Pai, sejam multiplicados. Eis-me aqui, Senhor. Fale, eis-me aqui, Senhor. Estou aqui para te servir, para honrar o teu santo nome. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.